paz de Yahshua Mashiach a todos os amados irmãos, mais uma vez o vosso irmão Leomar. Que a virtude do nosso Pai Criador e ao dos exércitos repouse sobre as vossas famílias e sobre vossas vidas, e que a paz de Yahshua Mashiach venha ser transbordante em vossos corações. Estarei falando hoje sobre a imersão no nome de Yahshua. Eu fico triste de ver uma falta de cuidado da parte dos irmãos em não procurar ler as Escrituras, em não procurar dar a honra a quem tem honra, no caso, aos escritos sagrados, aos apóstolos e aos profetas, ao espírito da profecia. E realmente está havendo muitas distorções, muitas interpretações, mas a gente tem que encontrar o que a Escritura diz, o que os apóstolos diz. Foi o que eu fiz, fui estudar, me fechei por um longo período para procurar as informações certas, corretas. E se é necessário batizar, a gente deve fazer esse serviço. Se não for necessário, a gente não faz o serviço. E então, eu preocupado com os irmãos e comigo também, fui estudar, cheguei a uma conclusão de que é necessário fazer a imersão. Mas eu quero pedir aos irmãos que observe com o exemplo deste estudo hoje e aplique também a outros estudos, a outros ensinamentos que estão postando, mas estão dando a sua própria interpretação. E não é assim que funciona. A gente tem que ver quem eram os apóstolos, quem eram os discípulos, o que eles realmente estão querendo passar para as pessoas. E se alguém tem alguma outra revelação, além daqui das Escrituras, então tem que testificar no nosso espírito. E não pegar as Escrituras e se posicionar como alguém superior aos apóstolos, como que Yahshua não tivesse a capacidade de saber quem ele escolheu, né? Então, pegar as Escrituras, as epístolas, as cartas dos apóstolos que foram enviadas às igrejas e distorcer para dar sua própria interpretação, a gente já pode fazer uma seleção de que essas pessoas que fazem isso, elas são anti-Mashiach e falsos profetas, né? Então eu quero ler, estudar mesmo com os irmãos e que os irmãos estejam atentos. Estarei fazendo uso aqui da Bíblia de Jerusalém e quero ler em Gálatas, capítulo 2, do versículo 15 até Gálatas, capítulo 4, versículo 7, para começar. Então nós temos que estudar mesmo. Vai ser longo o estudo, mas não deixe de estudar, não deixe de acompanhar este áudio. Aqui nos diz o seguinte: nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade, sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Yahshua Mashiach. Nós também cremos em Yahshua Mashiach para sermos justificados pela fé em Yahshua, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se, procurando ser justificados no Mashiach, nós também nos revelamos pecadores, não seria então o Mashiach ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Yahweh. Fui crucificado junto com o Mashiach. Já não sou eu que vivo, mas o Mashiach que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Yahweh, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Yahweh, porque
se é pela lei que vem a justiça, então o Mashiach morreu em vão. Então Paulo está dando esta explicação para os Gálatas, que a fé tem que estar no Mashiach, e de modo algum a lei justifica o homem. Mas o Mashiach nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E pela fé, quem tem fé em Yahshua Mashiach está salvo. Mas não a fé individual, do jeito que as pessoas estão pensando. Eu tenho fé em Yahshua Mashiach, mas tem que ver se é em Yahshua Mashiach mesmo, porque o nosso coração é corrompido e é enganoso. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Yahshua Mashiach crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão à fé? Então essa fé aqui já começa a dar um outro sentido. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão à fé? Então, a gente tem que observar que temos a fé individual e tem uma fé que nós temos que estar focado nela e entender ela. Versículo 3. São tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne. Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas, se é que foi em vão. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé? Versículo 6. Foi assim que Abraão creu em Yahweh, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Prevendo que Yahweh justificaria os gentios pela fé, a Escritura prenunciou a Abraão esta boa nova. Prenunciou a Abraão esta boa nova. Em ti serão abençoadas todas as nações. Em ti quem? Em Abraão. As boas novas, que boas novas? Você vai entender. Como serão abençoadas todas as nações em Abraão? Você vai entender. Versículo 9. De modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. E que pela lei ninguém se justifica diante de Yahweh. É evidente, pois o justo viverá pela fé. Que fé? Como funciona esta fé? Como viver da fé? Você vai entender também. O 12. Ora, a lei não é da fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. Pela lei. Quem pratica a lei, pela lei viverá. O Mashiach nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Yahshua Mashiach se estenda aos gentios, para que pela fé recebamos o Espírito prometido, a fim de que pela bênção de Abraão em Yahshua Mashiach se estenda aos gentios, e para que pela fé
recebamos o Espírito prometido. Versículo 15. Irmãos, falo como homem, mesmo um testamento humano, legitimamente feito, ninguém o pode invalidar nem modificar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência, não diz, e aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só, e à tua descendência, que é o Machia. O Machia é a descendência de Abraão. O Machia é o Espírito prometido do versículo 14. O Machia é a promessa feita a Abraão. E no Machia, todas as nações são benditas em Abraão. E quem é o Machia? Quem é a fé? Que fé? Então, nós precisamos entender claramente o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer e também ver se é invenção dele ou se entra em concordância com mais algum discípulo ou até mesmo profeta. Versículo 17. Ora, eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Iau, de modo a tornar nula a promessa. Porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que Iau agraciou a Abraão. Não tinha lei. De Abraão até Moisés não tinha lei. O pecado, a morte, reinaram até a lei, reinaram até Moisés. Versículo 19. Por que então a lei? Em outras versões diz, para que serve a lei? Por que então a lei foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, para que as pessoas soubessem a gravidade dos seus atos, de suas ações, de seus pecados. E as pessoas conseguiam a remissão dos seus pecados por meio de sacrifícios de animais. Mas vamos continuar. Para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência, a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só. Iau é um só. Então, a lei é contra as promessas de Iau? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Yahshua Mashiach, fosse concedida aos que creem. 23. Antes que chegasse a fé, olha, então a gente tem que procurar entender a fé, antes que chegasse a fé. Então, antes que chegasse a descendência, antes que se manifestasse a promessa, então Yahshua é chamado de fé. Essa descendência ou posteridade, dependendo das versões, é chamado de a fé que havia de se manifestar. É chamado de fé que havia de chegar. Esta fé é o novo caminho, é a nova aliança em Yahshua Mashiach. E nós temos que crer em Yahshua do jeito certo, porque ele é o Espírito prometido no versículo 14, aqui na versão de Jerusalém, Gálatas capítulo 3. Ele é o Espírito prometido. Então, nós temos que atentar para isso, porque estão trazendo várias interpretações e só existe uma, e nós temos que achar esta uma
interpretação. A Bíblia não é de particular interpretação. Nós temos que entender o que ela quer dizer. As Escrituras, né? As Escrituras. Vamos ler no 23. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob tutela da lei, para a fé que haveria de se revelar ou de se manifestar. Assim a lei se tornou nosso pedagogo, aio, nos serviu de aio, de condutor, de direção, para não vivermos em pecado, para os israelitas e para os hebreus. Nós somos gentios. Assim a lei nos serviu de pedagogo até o Mashiach, para que fôssemos justificados pela fé. Qual é a fé que nos justifica? É a minha fé particular, individual, do jeito que eu quero? Ou é a minha fé na fé que havia de se manifestar, que é a descendência de Abraão, que é o Espírito prometido e que é a promessa feita a Abraão? Esta fé é a descendência, e nessa descendência todas as nações são benditas. Versículo 25. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob pedagogo, debaixo da lei, porque nós fomos resgatados da maldição da lei, e nós não precisamos da lei, porque Yahushua, quem tem Yahushua Mashiach, tem tudo. Ele veio e cumpriu a lei, então você tem tudo. Por isso que em Yahushua Mashiach todas as nações são benditas em Abraão. 26. Vós todos sois filhos de Yahu, pela fé na fé, pela fé em Yahushua Mashiach. Eu chamei de fé para você entender. Pela fé na fé, pela fé em Yahushua Mashiach. Pois todos vós que fostes batizados em Mashiach, vos revestistes de Mashiach. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos sois um só em Yahushua Mashiach. Todos sois um só em Yahushua Mashiach. E se vós sois do Mashiach, então sois descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, se eu sou do Mashiach, eu sou a descendência de Abraão. Eu tenho o Espírito prometido. E qual é o Espírito prometido? Se eu sou do Mashiach, então eu sou descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Capítulo 4, versículo 1 de Gálatas. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere do escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Yahu, seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Yahu aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Yahu. Então, queridos, nós precisamos entender o que nos diz o versículo 26. Porque no versículo 24 e 25, ele diz assim: assim a lei se tornou nosso pedagogo até o Mashiach, para que fôssemos justificados pela fé. Não a fé individual, mas a fé aplicada em Yahushua Mashiach, que é a fé que havia de se manifestar. Chegada, porém, a fé,
não estamos mais sob pedagogo, não estamos mais debaixo da lei, segundo outras versões. Eu estou na versão Jerusalém, da editora Paulus da Igreja Católica. 26. Vós todos sois filhos de Ial, pela fé em Yahshua Mashiach. Mas é só pela fé nós já somos filho? Porque aqui ele vem e fala de algo. Então, aqui diz, no 27, pois todos vós que fostes batizados em o Mashiach, vos revestistes do Mashiach. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só, em Yahshua Mashiach. E se vós sois do Mashiach, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, nós vamos ler agora Efésios capítulo 4, para a gente entender o perigo de nós estarmos em divisão, sem procurar entender o que os discípulos queriam nos deixar. Vamos ler aqui Efésios capítulo 4. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Mestre, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu quero parar e pedir para os irmãos, antes que eu esqueça, leia Efésios do capítulo 1 ao capítulo 5 por completo, e o Evangelho de Al-Hanan, de João, do capítulo 14 ao capítulo 19, por completo, todos os capítulos, dá o total de 11 capítulos dos dois livros, do Evangelho de João e de Efésios. E procurem ver a unidade. E depois você lê a Salmo 133, você vai ver o que acontece. A revelação do Espírito para a sua vida, tanto como em Salmos, como em Efésios, como no Evangelho de João e outras passagens que a gente vai ver aqui ao decorrer do estudo. Versículo 3. Procurando conservar a unidade do Espírito, procurando conservar pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Que corpo? O corpo do Mashiach. E um só Espírito. Que Espírito? O Espírito de Yahshua. E Yahshua tem um corpo e tem um Espírito. E nós somos o seu corpo. E deste corpo, o próprio Yahshua é o cabeça. Já estamos falando da igreja. E neste corpo, um só Espírito, todas as nações são benditas em Abraão. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só esperança da vocação a que fostes chamados. Paulo está exortando os Efésios a não estarem dividindo. Não pode ter divisão. Temos que ser manso, temos que estar atento, com temor. Agora, quem não é do corpo, tem que haver uma resistência. Porque é outro corpo, um corpo estranho. E este corpo, meu amigo, não tem dois espíritos, não. Não tem dois espíritos, só tem um espírito. E esse espírito é que nos liga com o Espírito do Pai. Porque ele sempre esteve ligado com o Pai. Porque a palavra diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Yahshua. E Yahshua não pecou, então ele não foi destituído. E diz mais que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna em Yahshua Mashiach. Só que Yahshua morreu e ele não pecou. Por que que ele morreu se o salário do pecado é a morte? A gente vai ver também tudo isso aqui. Então vamos continuar no versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só esperança da vocação que fostes chamados.
Há um só mestre. Esse só Senhor aqui é mestre. Não está falando do Criador. Do Criador vai falar depois. Porque ele está dizendo, há um só mestre, uma só fé. Essa uma só fé é um só caminho. O novo e vivo caminho. Qual é a fé que nos justifica? É a minha fé. Na fé que havia de se manifestar, que é a descendência de Abraão. E no Mashiach, todas as nações são benditas em Abraão. Mas a fé aplicada em Yahshua Mashiach, não a fé individual. Você vai entender. Gálatas 3, versículo 27, o batismo, quem são batizados em Yahshua é revestido de Yahshua, e esse um só batismo você vai entender também, que estão dizendo que é só um, que é o batismo no Espírito Santo, mas tem 3 batismos. Qual é? O batismo no Espírito Santo, o batismo nas águas, o batismo na morte de Yahshua, como é que é isso? A gente vai analisar tudo isso aqui também. Continuando. Há um só mestre, um só pastor, um só instrutor, um só salvador. Há um só mestre e uma só fé, um só caminho, um só batismo. Um só batismo. Então todos os irmãos que mesmo invocando o nome de Yahweh e Yahshua, os que já foram emergidos e os que dizem que não precisam emergir, fiquem até o final desse áudio, desse estudo, para você entender. Há um só mestre, uma só fé, um só batismo. Há um só Criador e Pai de todos. É Criador de todos, mas Pai de todos não. É só Pai daqueles que têm o Espírito do Filho. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ver em Romanos capítulo 8 também. Então há um só Criador de todos e Pai de todos. Está falando da pessoa do Eterno, que está acima de todos. Agora vai falar do Espírito, por meio de todos e em todos. Aí está falando do Espírito, porque Yahweh não pode estar em todos e por meio de todos, se não for por meio do seu Espírito. Mas quando diz há um só Criador e Pai de todos, realmente está falando da pessoa, que está acima de todos. Mas por meio de todos e em todos, é por meio do Espírito, Ele está conosco. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 1, porque nós precisamos ler mesmo, estudar mesmo, para entender o que os apóstolos queriam ensinar, o que é um só corpo, um só batismo, por que os apóstolos batizavam, né? A gente tem que ler, estudar, é o único meio da gente chegar a um entendimento. Vamos ler, primeiro para você saber quem é Lucas, que eles estão querendo anular Atos dos Apóstolos. Então vamos ler para saber quem é Lucas. Aqui no capítulo 1 de Lucas, diz assim: visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste, para que Teófilo tivesse mais clareza dos ensinamentos que ele já havia recebido. Então você tem que ver, meu irmão, quem é Lucas. Lucas, ele não escreveu nada de si mesmo. Ele sentou com os apóstolos, ele esteve com os ministros da palavra, testemunhas oculares. Mas os irmãos querem pessoas que trazem 2, 3 versículos e diz o que quer, o que vai dar? Perdição, meu irmão. Vai cair da graça. Tem gente que foi imergido no nome de Yahshua, agora está sendo ensinado a se prostrar diante de Jesus
e pedir perdão para Jesus. Olha só a falta de fé da pessoa. E a gente vê que as profecias mostram que o nome ia ser revelado. A natureza louva o eterno Criador. Tem ensinamentos de montão com base nas Escrituras, mas mesmo assim as pessoas não acreditam. Bom, vamos continuar para a gente entender o que aconteceu, para a gente saber quem é João. A gente precisa ler para saber quem é João. Vamos lá. Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher descendente de Arão chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Iau e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Eterno. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Iau, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Eterno para oferecer incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Eterno de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de Elhanã. Aqui está escrito João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Eterno. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito do Criador, ainda no seio de sua mãe, ou seja, ser cheio do Espírito do Criador desde o ventre. 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Eterno seu Criador. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Criador um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: de que modo saberei disso? Porque eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, assisto diante de Iau e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar. E compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: isto fez por mim o Eterno, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Agora veja bem, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Iau a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, Mariã. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Eterno está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação.
O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto ao Criador. Eis que conceberá no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarão com o nome de Yauxa. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o eterno Criador lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho do Altíssimo. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês, para aquela que chamava de estéril. Para Ial, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva de Ial, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Agora, queridos, observe os detalhes espirituais para a gente voltar ao ponto do batismo. Observe aqui, o anjo aparece a Maria e diz que ela estaria grávida do Filho do Altíssimo, ia conceber do Espírito Santo, e falou que Isabel também estava ali no 6º mês de sua gestação, de sua gravidez. Versículo 39. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Então, João Batista, ele seguiu na virtude do espírito de Elias, na mesma unção. Só que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. E Isabel também foi repleta, ficou repleta do Espírito Santo. E vamos seguir mais. 42. Com grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Salvador me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Eterno será cumprido. No versículo 55, olha o que Maria diz: conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, no singular, não no plural, e a sua descendência para sempre. Então, Lucas está de acordo com Gálatas, está de acordo com Efésios, é um só. 56. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Ial a acumulara com a sua misericórdia e com ela se alegraram. Então, queridos, Isabel tinha 6 meses de gravidez. Maria concebeu no 6º mês da gravidez de Isabel. Maria foi até Isabel e ficou com ela quase 3 meses. E depois voltou para casa. Aí completou-se o dia da gestação, os 9 meses, e então nasceu João. Então, quantos dias Yauxa estava no ventre de Maria? Estava poucos dias. Poucos dias. 1 ou 2 ou 3 dias. E eu arrisco dizer 1, 2 ou 3 dias que ela já tinha concebido do Espírito Santo. E Maria, visitando Isabel, com a voz da sua saudação, a criança saltou de alegria. João Batista no ventre de Isabel saltou de alegria. Mas interessante que João foi cheio após Maria e Isabel se encontrarem.
E quando João nasceu, perguntaram o nome. E Isabel disse que o nome da criança seria Ioanã. E eles não aceitavam porque eles diziam que na família deles não tinha ninguém com esse nome. Eles não aceitavam. Foram perguntar para Zacarias, Zacarias estava mudo. Ele pediu uma tabinha de escrever e aí ele escreveu Ioanã. Quando eles viram, eles se alegraram. Naquele momento, Zacarias, pai de João Batista, volta a falar. Então, para você saber o que aconteceu. Então, queridos, veja bem. João foi cheio do Espírito do Criador no ventre de sua mãe, quando ela se encontra com Maria. E por que isso aconteceu? Porque Maria creu. Ela ficou entregue a serviço de Iau. Com certeza Iau estava nela. Por quê? Porque quando ela chegou diante de Isabel, e Isabel dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Isabel foi cheia do Espírito do Criador, ela e João Batista. Agora vamos para a parte do batismo, quando João batizava. Mateus, capítulo 3, versículo 5 ao 9, diz assim: Então vieram até ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas iam até o rio Jordão, confessavam os seus pecados publicamente. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, então, fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Iau pode suscitar filhos a Abraão. Então nós vamos para Gálatas. Como vai acontecer filhos de Abraão? Todos, seja grego, judeu, branco, preto, escravo, livre, mulher, homem, sendo emergido em Yahshua, batizado em Yahshua, que é o que está lá, sendo batizado em Yahshua, na descendência de Abraão, na promessa de Abraão, se torna filho de Abraão, pela promessa, se torna filho de Iau, pela promessa. Então, Paulo, em Gálatas, está de acordo com João Batista aqui. Então, como é que eles se tornavam filhos? Sendo batizados em Yahshua, que é o que está lá. Só que João estava batizando para a remissão dos pecados, perdão dos pecados, por meio do batismo nas águas. As pessoas querem ensinar o eterno, dizendo para nós assim: e você crê que só batizar nas águas tem um perdão dos pecados? Eu, Leomar, eu creio que é mais do que isso. Eu creio que eu faço é nascer de novo. Não é só ter o perdão dos pecados, não, mas crendo na descendência de Abraão, crendo em Yahshua, e não variar a minha fé para lá e para cá com dúvidas. Aí sim, eu faço parte do corpo de Yahshua, eu faço parte da igreja. Qualquer coisa contrária é outro espírito. 1 Coríntios capítulo 6, você pode ler lá. Quem se prostitui com a meretriz se torna um com ela. Ele está falando em relação ao corpo. Como é que se prostitui com uma estranha, com uma prostituta? É quando você é fiel e você vê pessoas com ideias novas. Aí você percebe que aquela pessoa está com a prostituta. Só que aquela pessoa que está na divisão, trazendo divisão para o corpo, não percebe. Mas ela já está se tornando um com a prostituta. O negócio é sério. Não existe meio termo. Só existe um corpo e um espírito. Qualquer coisa fora disso é corpo estranho, é espírito estranho. Você já viu uma pessoa com 2 espíritos, o estado dela? Ou com 3 ou com 4 espíritos, o estado dela? E Yahshua só tem um espírito. Nós somos o corpo de Yahshua. Nós temos o espírito do Filho que nos liga com o Pai. Então, meu irmão, está escrito aqui que as pessoas iam até João confessando seus pecados no rio Jordão. Era o batismo
para remir os pecados das pessoas, crendo naquele que havia de vir, que é maior do que João, só crendo nele. E as pessoas iam. Agora, uma coisa a se observar é o seguinte: João Batista é maior do que os profetas. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior, porque a lei veio para Moisés, e segundo a lei de Moisés, o perdão dos pecados era por meio de animais. E os escribas e fariseus estavam indo até João, por quê? Porque João estava pregando um batismo de arrependimento, de remissão de pecados. Nós vamos ver mais passagens aqui. Então, os doutores da lei, os fariseus e sacerdotes, caíram tudo por terra, ficaram envergonhados, queriam matar João, mas não tinham coragem, porque eles temiam o povo, e o povo viu a virtude do Elias, a virtude, o poder do Eterno na vida de João Batista. O povo viu. Agora, interessante, o João Batista dizia: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E ele disse: não, deixa, porém, para que se cumpra toda a justiça. Né? Então, a questão é que o que mais João Batista queria? Ser batizado por Yahshua. Se ele já era cheio do poder, maior até que Moisés, você vai ver. Porque pela lei de Moisés era por sangue de animais, sacrifício de animais. Por João agora, pela promessa, crendo em Yahshua, era batizado ali e confessava os seus pecados. E não adiantava só batizar, não. Ele repreende aqui os fariseus, os saduceus. Tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Então a pessoa que entra nas águas no nome de Yahshua e pensa que é só isso? Não, meu amigo. Tem que levar uma vida de purificação. Tem que ser correto, porque a vida que nós vivemos agora não é mais a nossa vida, é a vida do Filho do Eterno, é a vida do novo Adão. Aquele velho Adão morreu, aquele corpo do pecado é desfeito. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim: João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Lucas capítulo 3, versículo 3 ao 6. Diz assim: E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Salvador, tornai retas suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosiosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Yahweh. Quem é a salvação de Yahweh que a gente vai ver? É Yahshua. E toda a carne verá a salvação de Yahweh, que é Yahshua, o Filho. O que eu quero passar para vocês é que o batismo era de arrependimento, que o batismo era para remir os pecados, era de remissão dos pecados. O que João Batista estava pregando. Vamos ver as palavras do nosso Salvador em Lucas capítulo 7, do versículo 24 ao 30, que diz assim: Tendo partido os enviados de João, Yahshua começou a falar à multidão a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de vestes finas? Ora, os que usam vestes suntuosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Então que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E mais do que profeta, é dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor no reino de Yahweh é maior do que ele. Para você saber quem era João Batista. Para você saber quem era.
todo o povo que o ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Iau, recebendo o batismo de João. Olha só, quando a pessoa batizava no batismo de João, eles estavam dizendo: Iau é justo, criou um novo caminho, agora não é mais pela lei, a lei está com eles estão humilhando a gente, agora o Salvador é justo. É isso que aconteceu. Você pode ver que os fariseus dominavam o povo. Quando João Batista chega tirando todo o povo das mãos dos fariseus e anunciando um novo caminho. E naquela época, meu amigo, as escrituras estavam escritas em tabuletas de barro, de pedra, metais, escrita em tecido. Eles faziam papiros e escreviam, era o papel da época. Então o povo não tinha acesso às escrituras. O povo só tinha acesso por meio dos sacerdotes, os fariseus, doutores da lei. E Yahshua disse para o povo: observai, é para observar, não é para entrar em concordância não. Observai, pois, e praticai tudo que ele vos disser. Porém, eles dizem, mas não fazem. Entende? Então ali também é só o nosso mestre. Nos versículos 6, 7, 8, 9, por ali, ele fala que só tem um mestre, que é o Mashiach, só um. E nós não temos que ficar chamando um ao outro de mestre, não, de pastor, não. Nós somos irmãos, só isso. Quem tem um dom, faça um bom uso dele, a favor da igreja. Então, mais uma vez, ali entra em concordância com Efésios, capítulo 4. Então, o apóstolo Shaul está de acordo com Yahshua. Só tem um mestre e um só pai, um só Criador. Então, queridos, o povo estava crendo em João Batista e os fariseus estavam perdidos. Vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 50, só para dar uma passadinha aqui para a gente ir para Romanos. E nos diz assim: devo receber um batismo, e como me angustio até que haja consumado. Também em Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao 40, nos diz assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. E Yahshua respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei? E ser batizado com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. E Yahshua replicou-lhes: Do cálice que eu hei de beber, vós bebereis. E com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas para aqueles aos quais isso foi destinado. Então, ele está falando: vocês vão ser batizados com o batismo que eu... Mas eles não já tinham sido batizados nas águas? Creio eu que sim. Porque em Lucas capítulo 7, versículo 28, diz assim: Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor no reino de Iau é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Iau, recebendo o batismo de João. Os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si próprios o desígnio de Iau, para aquelas pessoas na época de João Batista. Mas que batismo é esse que Yahshua está dizendo que eles vão ser batizados? Você vê que é outro batismo. Qual é o cálice? Então você vê que tem um cálice. Então, queridos, nós vamos para Romanos, capítulo 6, que nos diz o seguinte: Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Nós que morremos para o pecado. Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Yahshua Mashiach, você lembra lá em Gálatas que nós lemos, versículo 27, Gálatas 3, 27,
Pois todos vós que sois batizados em Yahshua Mashiach, revestistes de Yahshua. Então, pois todos que fomos batizados em Yahshua Mashiach, é na sua morte que fomos batizados. Então nós somos beneficiados de morrer com ele, mas nós não precisamos sentir dor, nós não precisamos sentir o sofrimento que ele sentiu, o cálice que ele já estava tomando quando ele estava ali orando ao Eterno, pedindo que, se possível, passasse dele aquele cálice. Que cálice? A angústia. Então essa angústia nós somos beneficiados. Ele foi no nosso lugar. Ele se fez maldição no nosso lugar. A natureza do antigo Adão, do primeiro Adão, morre. Adão é a porta do pecado. Romanos 5, 12 diz assim: por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Adão é a porta do pecado, e Yahshua já fez tudo o contrário. A humanidade toda caminha para uma direção, para a perdição, mas Yahshua, ele caminha em outra direção. É por isso que os pecados são desfeitos da vida das pessoas. É por isso que o aleijado, o cego, todo mundo que foi infectado pela víbora, pela serpente, que foi atingido pelo erro de Adão, que foi ferido, o novo Adão, de 1 Coríntios capítulo 15, vem desfazendo tudo. Ele desfaz tudo. Quem é aleijado começa a andar, quem é mudo começa a falar, quem é cego começa a ver, e quem está morto começa a viver. Ele é a descendência de Abraão, ele é a promessa de Abraão. Nele nós somos pedras feitas filhos de Abraão. Nele, com a nossa fé nele. Não do jeito que as pessoas estão dizendo. Então veja você se você está em Yahshua Mashiach mesmo. Veja você se você faz parte do corpo mesmo. Então, continuando aqui, em Romanos capítulo 6, versículo 3 diz assim: ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Yahshua Mashiach, é na sua morte que fomos batizados? Como? Entra nas águas e sai uma nova criatura. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte. Tá vendo, querido? Como é que a gente é batizado na morte? Pelo batismo. Como é esse batismo? É ter fé? Então vamos continuar aqui. Ele diz assim: portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como o Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Porque se nós nos tornamos uma coisa só com ele, por morte semelhante à sua, nós quem? Não há grego, não há judeu, não há escravo nem livre. Como é que nós nos tornamos? Por meio do batismo. Como? Versículo 5, vamos lá. Porque se nos tornamos uma coisa só com ele, por morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele também, por ressurreição semelhante à sua. Há um só corpo e um só espírito. Nós morremos o corpo e nascemos um espírito. Versículo 6. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Tá vendo, queridos? Você percebe isso? É difícil de entender? Não, não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Eu quero ler agora 1 aos Coríntios capítulo 15, do versículo 10 ao 40. Não vou falar muito durante a leitura, você vai entender pela própria palavra. Só que eu vou ler na versão Novo Mundo, porque no versículo 29 fala nas outras escrituras o que farão aqueles que são batizados pelos mortos. Só que a gente não pode se batizar pelos mortos. Ninguém se batiza pelos mortos, não existe isso. Mas se batizar com o objetivo de serem mortos, aí sim, aí dá certo.
Aí você vai entender Romanos, Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, você vai entender tudo. Fica fácil de entender depois desse estudo. Sua mente abre para você entender o que é um só corpo, um só espírito, o que é ter o espírito do eterno. Nem todo mundo que diz Yahshua é filho do eterno, nem todo mundo. Essa é uma verdade, nem todo mundo. Ele vai ser retirado, vai ser afastado. É ele, o Espírito Santo não. O Espírito do Criador vai continuar operando, mas ligado com o Espírito do Eterno, ligado de novo só por meio do Espírito de Yahshua. E quando esse Espírito sair, meu amigo, é ele que vai sair, não é o Espírito do Criador, não. Só que eu quero que você entenda que Paulo, veja bem, queridos, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz assim: não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações. Conheço um homem que há 14 anos. 2 Coríntios, provavelmente, são datas prováveis. Foi no ano 60, depois de Yahshua, que ele escreveu aos Coríntios a segunda epístola, a segunda carta aos Coríntios. Então você tira 14 anos, nós vamos para o ano 46. O que aconteceu no ano 46? Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que nem ele é digno de ouvir. Então ele não podia nem ouvir. A primeira epístola aos Coríntios, ele escreveu um ano a menos, no ano 59. Então tinha 13 anos que ele tinha sido arrebatado ao terceiro céu. E o ano da conversão de Paulo, o encontro dele com Yahshua na estrada de Damasco, foi por volta do ano 35. Então vamos ficar com o ano 35 para ficar fácil para calcular. Do ano 35 ao ano 46, o ano do arrebatamento, nós temos 11 anos. Do ano do arrebatamento, 46, para a primeira epístola nós temos 13 anos. E para a segunda epístola nós temos 14 anos. Paulo já era crente ou não? Claro que era crente. Ele já sabia o que ele estava falando. E quem escolheu ele? Yahshua. Quem foi que escolheu? Yahshua. Foi o vizinho da esquina? Não. Quem foi que escolheu os apóstolos? Yahshua. O que Yahshua fala no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12? Ainda tenho muito que vos falar, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos anunciará toda a verdade. Atos capítulo 2, cumpriu-se Joel capítulo 2, versículo 28 em diante. Palavras do próprio Criador dizendo: e há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Yahshua também disse aos apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Então Yahshua está de acordo com o profeta Joel, de acordo com Ial, que Joel está falando as próprias palavras de Ial, Pai. Em Atos capítulo 2, desceu o Espírito do Criador sobre eles. Aí então, tem pessoas querendo anular Atos dos Apóstolos, mas o problema é que as pessoas não leem e não estudam. Lê as Escrituras e o Espírito do Eterno vai ensinar você também. Olha, 1 Coríntios capítulo 15, na versão Novo Mundo da Testemunha de Jeová, versículo 10 até o 40, para você entender. Mas pela bondade imerecida de Ial, sou o que sou. E a bondade merecida dele para comigo não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não fui eu, mas a bondade merecida de Ial que está comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, desse modo nós pregamos, e desse modo vocês creram. Ora, se pregamos que o Mashiach foi levantado dentre os mortos, como é que alguns entre vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Se de fato não há ressurreição dos mortos, então o Mashiach não foi levantado. Mas se o Mashiach não foi levantado, a nossa pregação certamente é vã, e a fé que vocês têm também é vã. Além disso, acabamos também sendo falsas testemunhas de Ial, porque damos testemunhos contra Ial, dizendo que ele levantou o Mashiach, a quem ele não levantou, se é verdade que os mortos não serão levantados. Ele está dizendo assim: se eu prego que Ial ressuscitou Yahshua dos mortos,
e se os mortos não ressuscitam, então eu sou uma falsa testemunha, eu estou pregando contra ele. É isso que Paulo está dizendo. O versículo 16. Pois se os mortos não serão levantados, o Mashiach também não foi levantado. Porque nós cremos que, assim como o Yahushua ressuscitou, nós cremos nele. Nós vamos ressuscitar também, nós vamos receber vida eterna também. É isso que Paulo tinha fé e estava passando para as pessoas e ensinando. E o Eterno confirmava os sinais, a palavra por meio dos sinais e maravilhas que se faziam. O 17. E se o Mashiach não foi levantado, a fé que vocês têm é inútil. Vocês continuam em seus pecados. Então também os que adormeceram na morte, em união com ele, estão perdidos para sempre. Se somente para esta vida temos esperado no Mashiach, somos mais dignos de pena do que qualquer outra pessoa. Mas o fato é que o Mashiach foi levantado dentre os mortos, sendo as primícias dos que adormeceram na morte. Pois, visto que a morte veio por meio de um homem, a ressurreição dos mortos também veio por meio de um homem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Yahushua todos receberão vida. Mas cada um por sua própria ordem, como primícias o Mashiach, depois os que pertencem ao Mashiach, durante a sua presença. 24. A seguir o fim, quando ele entregar o reino ao seu Criador e Pai, depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda a autoridade e todo o poder. Pois ele tem de reinar até que Yahu lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Veja bem, ele destruiu a morte, ele como cabeça da igreja, ele já está perfeito. Mas na nossa vida, o último inimigo também a ser destruído é a morte, na vida dos eleitos, na vida dos salvos. Mas também neste mundo, também vai ter a destruição da morte, a fase do mundo. Por quê? Porque Yahu, na criação do mundo, tirou o mundo das águas, fez todas as coisas, toda a criação, os animais, por último fez o homem, fez as plantas, fez tudo, as árvores, os frutos, fez tudo. Por último, fez o homem. Só que o homem se perdeu. E Yahushua vem e restaura primeiro o homem. Depois, 2 Pedro capítulo 3, o mesmo mundo que foi destruído por águas, agora está sendo reservado para a destruição de fogo. E ele vai destruir o iníquo. Ele vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo e vai prender o dragão, o diabo, Satanás, por 1000 anos. Nós vamos ter 1000 anos de paz, que foi aproximadamente 1000 anos, mais ou menos 1000 anos que Adão viveu. Então nós vamos ter um reinado de 1000 anos de paz para a gente saber o que é vida, que a gente nunca soube o que é vida boa neste mundo. E eu não encontro respostas neste mundo para a minha vida, eu só encontro nele, porque eu tenho esperança nele. Quem não crê na vida eterna e não crê nele pode rir, pode zombar, não me interessa. Mas eu creio, porque essa vida não faz sentido. Qual sentido você tem na vida? Você que chegou até os seus 40, 50, 80 anos. E daí? Cadê o sentido da vida? Se a vida é só essa, eu sou o mais miserável de todos os homens. Para mim não serve. Melhor nunca ter nascido. Então eu não encontro respostas nesta vida para estas perguntas. Mas nele eu encontro. E eu fico satisfeito em ler as Escrituras. Eu encontro a resposta para a minha vida, sentido para a minha vida, nele, em Yahushua Mashiach, na promessa feita a Abraão, o Espírito prometido. Ele é o meu Salvador. Ele responde tudo que minha alma pergunta. Então, Yahushua veio restaurar o que se havia perdido. O homem veio salvar. Aí depois ele vai tratar deste mundo. Apocalipse 19, versículo 13, 14. Ele vai vir como uma espada aguda, vai destruir as nações. As potências do céu serão abaladas, as estrelas cairão do firmamento, então vai destruir isso aqui. Mas vai ter o ano milenar. Então nós vamos ter 1000 anos de paz.
Então ele vai trabalhar primeiro em nós, depois no mundo, e depois nós vamos para a nova Jerusalém celestial. Nós vamos entrar a eternidade adentro, para sempre, novo céu e nova terra. É assim que eu creio. Versículo 27. Pois Ial lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, mas quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Ial seja todas as coisas para com todos. Senão, o que farão os que estão sendo batizados com o objetivo de ser mortos, se os mortos realmente não serão levantados? Por que então eles estão sendo batizados com esse objetivo? Batizado aonde? Nas águas, meu irmão. Nas águas. Atos capítulo 2, versículo 37. Perguntaram para os apóstolos: o que faremos? E Pedro disse: arrependam-se e cada um de vós sejam batizados em nome de Yahshua Mashiach para perdão dos pecados e recebereis o dom. O que é o dom? É o Espírito do Filho. O que é a graça? Quando você dá um presente para alguém, você está agraciando alguém. Qual foi o presente que o Eterno nos deu? O Espírito do Filho. E a vida que nós vivemos aqui é a vida do novo Adão. Nossa natureza adâmica morre. Romanos capítulo 7, versículo 21 em diante, versículo 24, Paulo fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 1, Romanos 8, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua Mashiach, os que andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Porque a lei do Espírito de vida em Yahshua Mashiach me livrou da lei do pecado e da morte, visto como a lei estava enferma. Ial enviou seu filho na semelhança da carne e do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, querido, foi tudo sobre ele, toda a maldição que entrou por meio de Adão esteve em Yahshua. Nós, quando somos emergidos, nós somos revestidos de Yahshua, porque nós honramos o Eterno publicamente. Tem gente que não crê. Tem gente que parece que só funciona se sentir uma dor, um sofrimento. Eu não tenho que sentir dor e sofrimento. Eu só tenho que crer. E Paulo sabe o que ele estava fazendo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 13 anos depois do arrebatamento, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, dizendo o seguinte: exorto-vos, irmãos, em nome de nosso Salvador Yahshua Mashiach, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram de que existe rixa entre vós. Explico-me. Cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou do Mashiach. O Mashiach estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Ial por não ter batizado ninguém de vós, senão a Crispo e a Gaio. Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Em verdade batizei também a família de Estéfanas. Quanto ao mais, não me recordo de ter batizado algum outro de vós. Pois não foi para batizar que o Mashiach me enviou, mas para anunciar o Evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz do Mashiach. Vamos prestar atenção o que Paulo está dizendo. Ele já era crente, irmãos. Aqui, segundo os nossos cálculos, do ano 35 ao ano 60, no caso 59 da primeira epístola, Paulo tinha 24 anos de crente. 24 anos de crente. E quem era Paulo?
Paulo não andou na zoeira. Paulo não nasceu no Brasil, no país da bagunça, do carnaval, da prostituição. Não. Há mais de 1960 anos foi o nascimento dele. Ele é uma referência. Ele foi escolhido por Yahusha. Você acha que Yahusha não soube quem ele escolheu? Veja a concordância dele com João Batista. E veja a concordância dele com Yahusha em Mateus capítulo 23 e Efésios 4. Há um só mestre, há um só pai. É o mesmo pensamento, é a mesma unidade. Em Salmos 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e assim desce o óleo sobre os irmãos. É assim. 1 João capítulo 1, versículo 7, se eu me lembro bem, se nós andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Yahshua Mashiach nos purifica de todo pecado. Então como é que a gente vai receber a cura, a salvação, a libertação, a remissão, a redenção? Com divisão? Nunca, meu amigo. Nunca vai ser com divisão. Nunca. Qualquer coisa ao contrário, você já está no laço da prostituta, no laço do engano. Não pode discordar das escrituras, dos ensinamentos dos apóstolos. Então, Paulo está falando, aqui no capítulo 1, do versículo 10 em diante, ele está dizendo no versículo 2, explico-me, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, que é Pedro, ou eu sou do Mashiach. Quem está certo é quem está com Mashiach. Mas os outros estão todos errados, porque se eles fossem evangelizar, e eles estavam anunciando, eles iam trazer discípulos para seguir Pedro, seguir Paulo, seguir Apolo. Divisão. E os que iam para seguir Yahshua estava certo. Então, hoje é que está dividido mesmo, meu amigo. Hoje é que está dividido mesmo. E o que este Paulo, o preso no Mashiach, está falando? 13. O Mashiach estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Que dia? Nunca. Quem foi crucificado? Apolo? Pedro? Não. Qual denominação dessa daí que foi crucificada por você? Morreu uma delas? Um líder desse a seu favor? Claro que não. Então quando você é batizado em Yahshua, você pertence a ele. Por isso eu fui batizado no nome do Filho, no nome de um só. Não é no nome de dois, nem de três, não. É de um. E eu pertenço àquele que morreu por mim, que foi crucificado por mim, que eu fui batizado no nome dele. Ninguém me pega mais, meu amigo. Eu pertenço a Yahshua Mashiach. Eu fui emergido no nome dele. Eu protesto contra a Trindade. Eu não creio, a Trindade não existe. É um falso ensinamento. Não me perguntaram a minha opinião, como eu não posso responder por ninguém, eu respondo por mim. Eu não creio em Trindade. Não quero saber de líder. Pouco me interessa. Eu quero saber de Yahshua Mashiach, o meu pastor. Aquele que morreu na cruz. É com esse que eu vou prestar conta. É com esse que eu tenho a minha salvação. O resto é resto. O resto é conversa fiada. São lobos devoradores, enganadores, cegos, guias cegos, conduzindo um povo, uma multidão para a perdição, humilhando e massacrando o verdadeiro templo do Criador, o verdadeiro corpo do Mashiach. Estão dilacerando, roendo, rasgando o corpo do verdadeiro Mashiach, a verdadeira igreja, para construir seus templos, uns templos de pedra que vai tudo cair na mão do anti-Mashiach, do governo mundial. Estão trabalhando tudo de graça, explorando o povo para dar suas rendas, fazendo sacrifício, sacrificando sua vida, suas famílias, para construções de templo, para cair tudo na mão do anti-Mashiach. Porque para mim não é. Não me interessa, eu não tenho benefício nenhum com isso aí. Mas com as escrituras eu tenho. Então, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Irmão, Paulo está dando exemplo. Olha a posição de Paulo. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Aí ele fala na primeira vez de batismo. Aí ele diz, dou graças a Yahweh por não ter batizado a ninguém de vós, a não ser Crispo e a Gaio. E ele diz por não ter batizado, então é um batismo que está no domínio dele. Não é o batismo no Espírito Santo, que é isso aí, quem faz é Yahshua.
Ele é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas Paulo, depois de tanta revelação, de 24 anos de crente, mais ou menos, talvez mais, ele está falando de um batismo que está no poder dele, nas mãos dele, porque ele diz: dou graças a Ial por não ter batizado a ninguém de vós, a não ser Crispo e a Gaio. E olha a expressão: eu dou graças a Ial. Você sabe o que é isso? Por isso que eu digo, para eu emergir uma pessoa, eu tenho que olhar olho no olho, para saber se a pessoa está convicta ou se a pessoa está só no movimento, no oba-oba. Porque eu não vou emergir ninguém para depois a pessoa estar voltando atrás. Se eu perceber alguma variação, meu amigo, eu não faço. Eu não faço. Então, Paulo está dizendo: eu dou graças a Ial que eu não batizei nenhum de vocês. Assim, versículo 15, ninguém pode dizer que foi batizados em meu nome. 3 vezes batismo. É verdade, batizei. Então é ele que batiza. É verdade, batizei também a família de Estéfana. Quantas vezes já aqui? 4. Quanto ao mais, não me recordo de ter batizado. 5. Porque não foi para batizar. 6. Então ele fala 6 ou 7 vezes que ele fala de batismo. E lá em 1 Coríntios capítulo 15 nós lemos, ele está falando a mesma coisa: batismo nas águas, você morre. Se você não tem fé que você nasce nova criatura, meu amigo, não vai ter efeito para você. Não adianta. Se você quer anular o batismo dizendo que é um banho, que o cordeiro tinha que tomar banho, como se eu não conseguisse entender essas passagens, né? Como se eu não lesse, como se eu não estudasse. Dizendo que Yahshua tomou banho e por isso que tinha que ser imolado. E as outras pessoas que João Batista batizou não foram imoladas por quê? Por que não foram imoladas? Responde. Vamos estudar as Escrituras, irmão. Vamos estudar as Escrituras. Veja o que nos diz 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Diz assim: assim, visto que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo vida sem mácula e irrepreensível. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo está falando a mesma coisa. Aqui é Pedro falando a mesma coisa. Vivendo vida sem mácula e irrepreensível. Considerai a longanimidade do nosso Salvador como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E isto mesmo faz ele em todas as cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo-o de antemão, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, venhais a cair da vossa firmeza. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador Yahshua Mashiach. A ele seja a glória agora e até o dia da eternidade. Assim seja. Então, queridos, você tem que entender o pensamento dele, se está de acordo com as Escrituras, se está de acordo com os profetas, se está de acordo com mais alguém. Não é assim. Quero ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. No qual foi também pregados aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora nos dias de Noé, quando Ial, em sua longanimidade, contemporizava com eles enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Aquilo que lhe corresponde é o batismo que agora vos salva. Que batismo? Nas águas, irmão. Nas águas. Nas águas.
Aqui em João, Evangelho de Yohanan, capítulo 3, fala o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Iauxa e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Iau como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Iau não estiver com ele. Iauxa lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Iau. Como é que nasce de novo? A natureza do novo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 40 ao 51, que estarei voltando lá. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Iauxa: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Iau. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: vós deveis nascer de novo. Aí tem gente que diz assim: é porque eu nascer da água, eu nascer da palavra. Irmão, se fosse nascer da palavra, ele não ia dar essa resposta para Nicodemos. Ele também não ia contradizer com Paulo, de modo nenhum. Nenhum momento o apóstolo Saulo ou Pedro fala de um batismo como nascer da palavra. Então, continuando lá em 1 Coríntios capítulo 15, só que agora eu vou pegar direto do versículo 40, diz assim: há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferenças de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Você pode ler lá, Romanos 6, para você entender. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Em outras versões, espírito vivificante. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este ser mortal revista a imortalidade. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido da incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura: a morte foi absolvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Iau, que nos dá a vitória por nosso Salvador Yahushua Mashiach. Assim, irmãos bem-amados,
Sede firmes, inabaláveis, fazei incessantemente progressos na obra do Mestre, cientes de que a vossa fadiga não é vã no Mestre. Então, esse corpo nasce nas águas. Quem crê, bem, quem não crê. João 19, versículo 28. Diz assim: Depois, sabendo Iaucha que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de isopo, levantaram-na à sua boca. Quando Iaucha tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. A palavra diz em Lucas, meu querido irmão, que Iaucha, ele deu um brado e rendeu o espírito e disse: Em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 44, que nos diz o seguinte: Era já mais ou menos a hora sexta, e houve trevas sobre a terra inteira até a hora nona. Olha aí Isaías 53. Sendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Procura saber como era o véu do santuário. 18 metros de altura, 9 de largura, 72 dobras. Explica para nós como foi que esse véu se rasgou. Que era um muro de divisão. Um muro de divisão foi tirado, foi derrubado. 46. E Iaucha deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Imagina que até a morte ele destruiu, porque ele não ia dizer está consumado sem ter vencido a morte. Eu quero ler aqui para os irmãos agora 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, numa Bíblia chamada Escritura dos Israelitas. Diz assim: O que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, ungido Iaucha, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pela boa mensagem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, na versão de Jerusalém, diz assim: Foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Iaucha Mashiach. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, queridos, o que eu estou trazendo hoje para os irmãos eu diria que é a base, aonde a gente pode ver que Paulo já era crente, irmãos. Já era crente. Quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, quando ele escreveu Romanos, quando ele escreveu Gálatas, ele já tinha uns anos. A primeira carta aos Coríntios, ele tinha 13 anos que tinha sido arrebatado ao terceiro céu, porque ele escreveu no ano 59. A segunda epístola foi no ano 60. E em 2 Coríntios capítulo 12 ele fala: Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. O ano do arrebatamento, querido, é um. O ano da conversão, do encontro dele com Iaucha, é outro, se dá por volta do ano 35. Então Paulo já tinha 24 anos de crente na primeira carta aos Coríntios. Então, mesmo depois que ele for ao terceiro céu, ele está falando de batismo, irmão. De batismo nas águas. Confirmando. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele começa dizendo: Eu notifico o que também recebi. Se vocês se manterem assim, da forma que eu passei o evangelho para vocês, vocês vão ser salvos. Não pode ter outra instrução, tem que ser uma. Só um e permanecer, só um ensinamento. Não existe várias interpretações das Escrituras, não.
Só existe um. E Pedro está falando de unidade. Paulo está falando de unidade. Então é unidade, queridos. É unidade. João também fala de unidade. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 1, versículo 6, para entender mais ainda. Diz assim: admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Machia e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho do Machia. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nós, ele falou até eu, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema, porque tem que estar em concordância com os apóstolos. E eles nunca repreenderam um ao outro, dizendo, não precisa batizar. Nunca tiveram revelação da parte do Criador, de alcha do Espírito do Eterno, do Criador, do Espírito Santo, dizendo, não precisa batizar nas águas, não precisa. E mais ainda, dizer assim, Pedro, Paulo, Filipe, Tiago, João, apóstolo, servo de alcha, não pode batizar nas águas porque vocês estão profanando o sangue. Nunca, irmão, nunca vi isso. Então, queridos, dizer que batizar nas águas é profanar o sangue, aí já é demais mesmo. Aí eu vou falar para você, a pessoa perdeu mesmo, foi a direção de tudo mesmo. Que dizer que os apóstolos estavam profanando o sangue e o Espírito da verdade, e o Espírito que desceu em Atos 2 é Espírito de mentira, então quer dizer que o Espírito da verdade veio agora só veio agora. Vamos continuar lendo, versículo 9. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Al? E agora? Paulo está dizendo, e agora? Eu busco o favor dos homens ou é de Al com isso que eu estou falando aqui? Qualquer um que vinha anunciar outro evangelho seja amaldiçoado. E agora, qual é o evangelho que vocês receberam? Até eu, se vier anunciar outro evangelho, seja amaldiçoado. Paulo está dizendo, até nós quem? Os apóstolos. Presta bem atenção. Versículo 10. É porventura a favor dos homens que agora eu busco, ou favor de Al? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Machia. Porque quem agrada aos homens não é servo do Machia, meu amigo. Não é servo do Machia, não pode ter divisão, não pode sair da discordância. Não pode ter divisão de pensamento, de doutrina, de ensinamento, não tem desculpa. Não é essa questão de a minha opinião, o que eu penso, o que eu acho, não. Eu estou lendo as Escrituras. Versículo 11. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Pois eu não o recebi, nem aprendi de algum homem. Em outras versões fica melhor. De homem algum, mas por revelação de Yahshua Machia. Ouvistes certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Yahweh, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Bom, quem está firme na imersão, no meu parecer e no meu ver, eu só posso me alegrar com essas pessoas, com esses irmãos. Mas os apóstolos já afirmavam, cuidado com os falsos profetas. Isso aí é do início da Escritura até o fim. Sempre houve os mentirosos, os enganadores. Sempre houve. E não é os apóstolos não, meu amigo. Não é o Espírito da verdade, o Espírito do Eterno que é mentiroso, não.
O Espírito que estava sobre os apóstolos é o Espírito da verdade, que convence o homem. Então, se não convencer esses homens, não deixe esses homens lhe convencer pelas pregações deles, porque é muito perigoso, muito perigoso. Bom, aqui eu finalizo. Que Yahweh dos Exércitos abençoe a sua igreja e todo o seu povo em toda a face da terra. Que a paz de Yahshua Mashiach, a paz que excede todo o entendimento, venha a ser transbordante no seu lar, na sua vida, no coração de cada um do seu familiar, em Yahshua Mashiach. E até a próxima oportunidade, se assim o Eterno permitir.